Esse capítulo é um capítulo grande, se eu não me engano, tem 89 versículos. A gente vai resumir, vai ficar bem fácil de entender, tá bom? Então vamos começar lá. Então, aqui nós estamos falando sobre o grande dia da inauguração do tabernáculo. Então, o tabernáculo ele foi inaugurado, né? Claro que existem outros capítulos que falam de detalhes também do dia da inauguração. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Então vamos lá. O que aconteceu nesse dia? Acontece a oferta dos príncipes, os cabeças, né? Os líderes das casas dos seus pais, ou seja, os líderes de cada uma das 12 tribos. Eles vão levar em oferta, a oferta dos 12 príncipes é o seguinte, em Números 7, verso 1, fala, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu e o santificou. E aí, os 12 príncipes, que é os cabeças de cada uma das 12 tribos de Israel, eles vão dar de presente 6 carros, você vê que é a metade, então, um carro para cada 2 líderes, né? Esses carros são carroças, carroças cobertas, né? E 2 bois, isso significa que é um boi de cada líder, no caso aqui é 12 bois, tá? Então, vai ser um boi de cada líder. Então vai acontecer isso aqui, ó. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ele o ungiu, ou seja, ele ungiu o tabernáculo e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios. Então, a consagração do tabernáculo e dos utensílios foi no mesmo dia, bem como o altar e todos os seus pertences. Aí você tem o altar do holocausto lá do lado de fora, tá? Isso tem em Número 7, verso 1. Em Êxodo 40, a gente já tinha falado sobre isso, né? No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, ou seja, primeiro dia do mês do primeiro mês do ano 2, da saída deles lá do Egito, tá? O tabernáculo foi armado. Então, esse texto de Êxodo está relacionado com esse texto de Números. Eu vou te mostrar ainda um outro texto que está relacionado com ele também, que é esse texto de Levítico. Então, Êxodo, passamos também por Levítico 8, e agora chegamos em Número 7. Cada texto desse fala alguma coisa. Por exemplo, o texto de Êxodo está nos falando qual foi a data exata. Então, foi no dia 1º do primeiro mês do segundo ano. O texto de Números, de Levítico, por exemplo, vai falar algumas coisas aqui, detalhes sobre como que funciona a aspersão. Porque aqui em Números fala que ele ungiu e o consagrou. Mas como que funciona essa consagração? Aqui em Levítico 8, Levítico é o livro dos levitas. Então é o livro do sacerdócio, como é que funcionava, é mais detalhado, algumas coisas. Embora Números é riquíssimo e você vai ver isso mais para frente, é um livro maravilhoso, mas aqui Levítico ele fala o seguinte, então Moisés pegou o óleo da unção, um azeite, ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele o consagrou. O mesmo que está dizendo aqui em Números. Só que ele fala, 7 vezes ele aspergiu o óleo sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, bem como a bacia e o seu suporte para o consagrar. Então, aquele altar do holocausto e aquela bacia, aquela pia, o lavatório, né, para lavar as mãos antes de entrar no tabernáculo, aqui está falando sobre isso também, tá? Então, anote aí, o Número 7 está relacionado com o Êxodo 40, então o capítulo vai falar do mesmo dia, né? E Levítico verso 8, Levítico capítulo 8, tá bom? Vamos lá, sem demora. Aqui ainda está aparecendo 2 bois, né? Se eu não me engano, são 12 bois. Um de cada líder. Então, você tem 12 príncipes, então você tem 12 bois, né? Vamos lá. Número 7, versos 6 e 9. Estou resumindo o capítulo com tudo que é essencial e importante para nós, tá? Moisés recebeu os carros, que são aqueles 6 carros, né? E os bois, que são os 12 bois, e deu a quem? Aos levitas. Então, esse presente que os líderes, os 12 príncipes aqui, os 12 cabeças das 12 tribos deram, esses presentes serviram para o tabernáculo. Por isso que essa doação foi no dia da inauguração do tabernáculo. Então Moisés faz o quê? Ele recebe esses carros, esses bois, dá aos levitas, porque os levitas vão usar isso. Para que servem os bois? Para puxar os carros, tá? Então se você tem 6 carros, se você tem uma dupla de boi, né? Você tem uma junta. Uma junta não. Você pode colocar um jugo entre um e outro, para que eles possam puxar juntos, tá bom? Vamos lá.
2 carros e 4 bois ele deu aos filhos de Gerson. Então, os gersonitas aqui, ó, eles pegaram 2 carros e 4 bois. Então, o que sobrou? São 6 carros, sobrou 4 carros e 8 bois, não é isso? Então, vou falar, segundo o seu serviço, 4 carros e 8 bois ele deu aos filhos de Merari. Então, os meraritas ficaram com esse restante todo. Os gersonitas pegaram 2 carros e 4 bois, né, que é 2 bois para cada carro, enquanto os meraritas pegaram os 4 carros restantes e 8 bois. Só que você fala, mas e aí, como é que fica os coatitas, né? Então, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, Itamar ficou na direção da organização desses carros e os bois e tudo mais. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário. O que é o santuário aqui? Todos aqueles pertences do santuário, a Arca da Aliança e etc., que deviam levar nos ombros, tá ok? Então, quando Davi fez o quê? Ele quis transportar a Arca da Aliança, um carro de boi, ele fez errado, porque todas as peças do tabernáculo, ali nós estamos falando ali, nós vamos ver agora, por que os meraritas ficou com a maior parte, os gersonitas ficou com a metade, né, dos meraritas, e por que os coatitas não levaram nada? Vamos ver. Tá aqui, né, os meraritas, os gersonitas e os coatitas. Lembrando que Moisés e Arão, os sacerdotes, fazem parte, né, dos coatitas, mas é uma família restrita, né, a família de Arão, são os sacerdotes, tá? Então, vamos lá. Os gersonitas, eles carregam o quê? As cortinas, né? O véu, as cortinas, as cordas, coisas mais leves, tá? Mas é pesado para carregar. Essa cortina não era leve não, tá? Eu estou falando leve em relação ao que os meraritas faziam. Os coatitas tinham que levar o que nos ombros? A Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, que é o castiçal, né, a menorá, o altar do holocausto e o altar do incenso. E aí, o que acontece? Esses elementos são peças pequenas e elas tinham cabos, né, varas, para carregar nos ombros, tá? Então, se você pega uma Arca da Aliança, por exemplo, eu estou com uma aqui, ó, cadê? Você vai ver que ele tinha umas varas, tá, para carregar nos ombros. Então, um pegava de um lado, outro pegava do outro, e vinha aqui 4 homens para levar, ou 2 homens talvez levassem essa peça. Mas o que os gersonitas levavam era muito pesado, né? Os gersonitas, eles tinham o quê? 2 carros e 4 bois, não é isso? Os meraritas já ficaram com o quê? Com 4 carros e 8 bois. Por quê? Eles tinham que carregar as tábuas, as travessas, as colunas, as bases, as colunas do átrio. Ou seja, tá vendo todas essas pecinhas aqui, ó, né? Não sei se vai dar para você ver. Essas vigas, as vigas aqui do tabernáculo, as tábuas, as colunas, a estrutura pesada era de madeira de acácia coberta com ouro. Então, com ouro, com prata, com cobre, né? Então, você tem elementos muito pesados. Por isso, os meraritas, eles ficaram com a maior parte dos carros aqui para carregar, né? Os gersonitas ficaram com a metade, mas ainda assim ajuda demais. Agora, os coatitas pegaram peças que são leves para carregar, tá? E são peças também extremamente importantes, tá? Lembrando, Davi tentou carregar a Arca da Aliança em carro de boi e deu errado. Não era para ser carregado em carro de boi. Lembra quando Uzá tocou na arca lá, que o boi tropeçou, etc e tal, ele foi fulminado, né? Não era. Aí Davi demorou a descobrir, né? Vai lá e descobriu, não, os coatitas têm que levar nos ombros, tá bom? Vamos lá, continuando. Então aqui é o resumo do capítulo. Você vai ter os príncipes, né? O cabeça da casa dos seus pais e a tribo que ele pertence. O primeiro é Naasson. Guarda o nome dele aqui, filho de Aminadab, da tribo de Judá, tá? Ele apareceu primeiro, foi o primeiro a ofertar, né? Você vai perceber que essa lista aqui, ó, aqui embaixo, eu anotei, a lista dos cabeças das tribos é exatamente a mesma de Números, capítulo 1,
versos 4 ao 16, que fala lá do censo. É a mesma lista, só que a ordem está um pouco diferente. E não está na ordem de nascimento, senão Rúben, né, seria aqui o Elisur, cabeça da tribo de Rubem, seria o primeiro, depois Simeão, depois Levi, Judá, etc. Mas não é assim que está a divisão. Você vê primeiro a ofertar foi Naasson, né, filho de Aminadab, da tribo de Judá, que é a tribo da onde sai o rei Davi e Jesus, não é isso? E aí você tem o nome de cada um dos líderes, resumindo. Naasson, filho de Aminadab, de Judá. Natanael, filho de Zuar, de Issacar, da tribo de Issacar. Eliabe, filho de Elon, da tribo de Zebulon. Elisur, filho de Sedeur, da tribo de Rubem. Selumiel, filho de Zurizadai, da tribo de Simeão. Eleazar, filho de Deuel, da tribo de Gade. Elisama, filho de Amiúde, da tribo de Efraim. Gamaliel, olha que legal, esse nome vai aparecer lá na frente como o nome do professor do apóstolo Paulo, né, na época do judaísmo, que ele era do judaísmo, ele aprendeu a lei de Deus aos pés de Gamaliel. Né? Gamaliel, filho de Pedazur, da tribo de Manassés. Lembrando que esse Gamaliel aqui não tem nada a ver com o outro, tá? Eu só estou falando que pode ter sido quase que certo, foi uma homenagem a esse nome aqui, desse Gamaliel aqui, tá? Abidã, filho de Gideoni, da tribo de Benjamim. Aiezer, filho de Amizadai, da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, da tribo de Asa. E Aira, filho de Enã, da tribo de Naftali. Então esses são os príncipes, os cabeças de cada uma das tribos, tá? Olha aqui outro nome importante, ó, Natanael, lembra? Vai aparecer no Novo Testamento também. Por que eu estou falando que isso são homenagens? É o próprio nome de Paulo, no caso, o nome hebraico, né, seria Shaul, né? Vem Saulo, que a gente fala Saulo, ela é homenagem também ao mesmo nome do rei Saul, tá bom? Inclusive, os dois são da mesma tribo, que são da tribo de Benjamim, Paulo e Saul, né? Ou seja, Saulo e Saul são da tribo de Benjamim. Então, certamente é uma homenagem. Vamos lá. A oferta de cada um deles, cada um desses líderes levaram. Primeiro foi o Naasson, né? Levou um prato de prata, de um peso de 130 ciclos, de acordo com o ciclo do santuário, e uma bacia de prata. Levou também um recipiente de ouro, de 10 ciclos, a bacia de prata de 70 ciclos. Esse recipiente poderia ser, por exemplo, uma taça ou uma jarra, né? Com incenso, então, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Isso para cada um deles. A oferta total, então vai dar o total. Lembra que isso é o livro dos números, está tudo detalhado. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 recipientes de ouro, né? E aqui eu estou colocando o total do peso que deu. Para você que gosta de curiosidade, basta tirar um print aqui, né? Tentar calcular isso aí. Alguns vão falar que o ciclo pesa um valor, outros vão falar outro, mas eu vou deixar para você fazer esse cálculo aí, tá? 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano para o holocausto, com a oferta de manjares, né, com a oferta de cereais, 12 bodes para expiação e para o sacrifício pacífico, o total deu 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano, tá? Então, o número que mais aparece aqui é 12, né? 24 é múltiplo de 12, então é 12 vezes 2, e aqui você vai ter 60 com o número final aqui, né, para esses 3 elementos. Um detalhe importante, quem foi Naasson? Por que eu chamei atenção para ele, né, filho de Aminadab? Quem foi ele? Então diz assim, ó, o que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Então ele foi aquele que primeiro fez essa oferta para, depois daquela oferta lá dos 6 carros e os dos 6 carros de boi, né, no caso que nós pegamos aqui no início, essa oferta inicial, 6 carros e 12 bois, aí você tem essa oferta individual aqui de cada um das tribos, tá? Então, o Aminadab, o que ele faz? Vou voltar aqui. Ele foi que no primeiro dia ofereceu a oferta pela tribo de Judá. Quem foi esse Naasson?
né? O Aminadab não, Aminadab é o pai dele, Nasson. Ele, filho de Aminadab. Então, quem foi esse Nasson? Vamos ver aqui agora, tá? Olha o que a Bíblia fala, informação legal. Arão, irmão de Moisés, tomou por mulher a Eliseba. Quem foi Eliseba? Filha de Aminadab, o pai de Nasson, né? Ela era irmã de Nasson. Então, Aminadab gerou Eliseba e gerou ao Nasson. O Arão, irmão do Moisés, casou com a Eliseba, que é irmã de Nasson, né? Ou Nasson, tá bom? E ela, a Eliseba, vou limpar aqui, a Eliseba deu à luz a quem? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ou seja, a Eliseba casou com Arão, que é o irmão de Moisés, e ela deu à luz aos 4 filhos de Arão, que são aqueles futuros sacerdotes. Nadab e Abiú morreram porque ofereceram fogo estranho sobre o altar, porém, Eleazar e Itamar são aqueles que dão continuidade à linhagem de Arão, portanto, a linhagem de sumo sacerdote, tá bom? E dos sacerdotes de modo geral. Mas tem coisa mais legal ainda sobre Nasson. Quem é esse Nasson, filho de Aminadab, tá? Então vamos lá. Tomou Boaz a Ruth. Então lembra do Boaz, o livro de Ruth, eu estou no livro de Ruth aqui, um livro lindo, maravilhoso. Então você vai entender. Boaz resgata a Ruth, né, que tinha ficado viúva, e tinha o resgatador, aquela lei do levirato, aquela coisa toda legal lá. Boaz, então ele tomou a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, tomou ela por esposa, então Boaz casou com Ruth, e ela teve um filho, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse um filho, e lhe chamou o nome do filho de Obed. Então vamos lá, Boaz casou com Ruth e teve um filho chamado Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, Obed é pai do Jessé, que é pai de Davi. Logo, Obed é o quê? Avô de Davi. Então, você já está vendo que há uma coisa muito interessante. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, ok? Esrom, sei lá como é que pronuncia isso aqui. Gerou Arão, ou às vezes está Arão também, pode estar Rão ou Arão, tá? Esse Rão ou Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Nasson, e o Nasson gerou Salmão, o Salmão gerou a Boaz, e o Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Não assusta não, deixa eu limpar aqui. Isso aqui é muito lindo, fica aí que você vai entender isso aqui. Que legal que foi isso aqui. Isso aqui foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu. Porque quando o Boaz casa com a Ruth, ele tem um filho chamado Obed. Esse Obed tem um filho chamado Jessé, que é o pai de Davi. Então Davi, o rei Davi, o pai dele chama Jessé, o avô dele chama Obed, e o bisavô dele é o Boaz. Ok? Então nós temos aqui Davi, o pai dele, Jessé, avô dele, Obed, bisavô, Boaz, seria aqui, acho que é trisavô, Salmão, e o tataravô dele é o Nasson. O tataravô de Davi é esse Nasson que tinha lá atrás, né, na época de Moisés, tinha dado essa primeira oferta pela tribo de Judá, porque Davi é da tribo de Judá, e daqui vai sair Jesus, né, da descendência de Davi, por isso que ele é chamado de filho de Davi. Não é legal? Ou seja, a Ruth está relacionada com tudo isso aqui. Vamos lá, que tem mais mulheres importantes aqui. Quando você pega a genealogia de Cristo em Mateus capítulo 1, verso 2 ao 6, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, e Jacó gerou 12 tribos, entre eles o Judá. Então esse aqui está fácil. Abraão, Isaac, Jacó e Judá. Ok? Judá, de Tamar, ele gerou Pérez. Então você tem mais uma mulher aqui, né? Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Lembra o Rão lá, que às vezes parece Arão? O Arão gerou Aminadab. O Aminadab gerou Nasson, que é o camarada que a gente está tratando aqui agora. O Nasson foi pai do Salmão, que gerou de Raabe. O Salmão, olha para você ver que chique. O Salmão, ele gerou de Raabe. Lembra da Raabe, aquela lá de Jericó, das muralhas de Jericó, que Josué salva ela? Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar Boaz. O Boaz, que era filho de Raabe, ele vai casar com Ruth, né, a Moabita, e vai gerar Obed. Obed vai ser o pai de Jessé, que vai ser o pai do rei Davi. Olha que interessante. Falei que ia valer a pena você ficar aqui até agora.
O único nome que aparece na genealogia de Cristo com o título de rei é Davi. Depois de Davi, aqui você pode olhar no verso 7 e 8, vai aparecer sim, Salomão, Roboão, mas todos eles foram reis, mas nenhum deles aparece o nome de rei, só Davi aparece. Por quê? Por que as profecias falam acerca de um Davi que surgiria, mesmo depois de Davi ter morrido? Quem é esse Davi que fala na profecia lá? É Jesus, porque ele é o descendente, ele é o filho de Davi. Quando você fala da filiação, você está falando de tudo, de herdar aquele reinado, todo o ministério messiânico que estava profetizado por meio de Davi. Tá? Então, na genealogia de Cristo aqui, Mateus 1, somente Davi recebe o título de rei, e aí ela encerra onde? Ela encerra em Cristo. A partir de Cristo, genealogia não importa mais. Entendeu? A partir de Cristo. A genealogia servir para quê? Para ter um relato como um cartório. E Números faz isso, Crônicas faz isso, como um cartório, mostrando Abraão, Isaac, Jacó. Por quê? Para mostrar que Cristo ele é descendente de Davi. Terminou a vinda de Jesus, nasceu descendente de Davi, pronto, acabou. Não tem valor nenhum mais genealogia, DNA, não tem mais valor nenhum em relação às coisas do reino de Deus, tá? Então ficou assim, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Judá, de Tamar, que é uma mulher, ele vai gerar Pérez. Pérez vai gerar Esrom, Esrom gera Arão, que vai nascer filho dele Aminadab, filho dele o Naasson, que nós estamos falando agora, acho que tem 2 S. E Salmão vai ser filho de Naasson. Esse Salmão é o que vai casar com a Raabe, outra mulher aqui, né? E vai gerar o Boaz. Boaz vai casar com o Ruth e vai gerar o Obed, que vai gerar o Jessé, que vai gerar o rei Davi, que é daí que vai sair Jesus lá na frente. Tá bom? Olha que legal. E o último verso desse capítulo também é muito lindo. Quando Moisés entrava na tenda do encontro, por que chama tenda do encontro? Porque ali se encontrava com Deus, né? Para falar, ele entrava para falar, para encontrar, tá vendo? Para falar com o Senhor. O que Moisés ouvia? Moisés ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. O que é propiciatório? Olha aqui, ó, para cá. Aqui, ó, aqui você tem a Arca da Aliança, essa tampa de cima é o propiciatório, tá vendo? Então está escrito assim, ele ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório que está sobre a Arca do Testemunho, porque aqui dentro da Arca tem um testemunho. Qual é o testemunho? As tábuas as 2 tábuas da aliança, a vara de Arão que floresceu e também o pote de maná, né, o pote de ouro que continha o maná aqui dentro. Então você tem todo esse testemunho aqui dentro. Por isso a arca é chamada Arca do Testemunho. E a tampa de cima é uma peça separada, é o propiciatório, tá? Então aqui de cima do propiciatório Moisés ouvia a voz que falava, né, com ele entre os 2 querubins, que são esses 2 querubins aqui que você vai ver aqui agora, tá vendo? Então entre esses 2 querubins, assim lhe falava. Muito lindo isso, né? Que capítulo chique. Então, esse aí foi o grande dia da inauguração do tabernáculo e as ofertas. Espero que você tenha gostado desse estudo maravilhoso. O próximo será Números, as lamparinas do candelabro, que é o castiçal, né? E a purificação dos levitas. Tudo bem? Não deixa de seguir esses dois canais aí no YouTube, também no Instagram. E eu vou pedir para você compartilhar esse estudo com outros irmãos, deixar o seu gostei aí, né, para o YouTube entender que você gostou do nosso estudo e está apoiando nosso trabalho. E deixe o seu comentário do que mais chamou a atenção nesse estudo de hoje, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.